sou uma pessoa completamente contra a maquiagem. Aí eu gravei esse vídeo, eu tava parecendo aquelas fofoletes. Quem é da época me entende. Meu Deus do céu, eu tive que voltar lá e passar uma maquiagem porque ficou horrível. Então, gente, esse é provavelmente o vídeo mais difícil que eu já gravei pro canal, nesses 2 meses que a gente vem fazendo resenha de livros aqui. Então eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque provavelmente ele vai ficar um pouco longo, mas a gente precisa conversar bastante sobre o livro que eu já comentei no último vídeo, que é o Fantástico 1984, do George Orwell. Sim, eu ainda estou sem a contracapa, eu não sei o que eu fiz dela, mas a capa dessa edição é bem bonitinha. Vou colocar ela aqui em algum lugar para vocês verem como é. E essa é uma edição inglesa, porque eu já havia lido esse livro na minha adolescência, e eu li a versão em português dele, e para fazer uma releitura assim, eu não sei onde eu coloquei essa edição, provavelmente eu emprestei para alguém e o livro nunca voltou, eu resolvi me aventurar no original em inglês, porque eu já havia escutado algumas críticas sobre as dificuldades de traduzir o George Orwell, e é realmente um livro difícil de ser traduzido, porque ele vai inventar várias palavras aqui nesse livro, e é exatamente o mesmo motivo que torna a leitura em inglês um pouco difícil, por isso que eu demorei um pouquinho para finalizar a releitura. Quando eu li esse livro, na época da minha adolescência, eu não entendi de jeito nenhum qual era o frisson envolvendo esse livro, porque que várias pessoas recomendavam como sendo um livro divisor de águas, um livro que havia mudado a vida delas, da noite pro dia, assim, recomendando muito. Eu lembro que eu achei a história bem chata, bem arrastada assim mesmo, e salvo engano eu nem cheguei a terminar de ler naquela época. Porque como todo jovem, jovem não pensa bem, não pensa direito, eu não tinha o background histórico, assim, esse arcabouço histórico, para entender a profundidade do 1984, para entender sobre o que realmente o George Orwell está falando desse livro. E é por esse motivo que eu vou focar esse vídeo em fazer esse arcabouço histórico e mais do que contar a história mesmo, porque a história vocês têm outras resenhas circulando aí que vocês podem assistir e ver em maior profundidade. Então, eu acho que nada melhor pra gente começar a conversar sobre isso do que falar sobre o próprio George Orwell. O George Orwell, que na verdade nem chama George Orwell, o nome original dele é Eric Arthur Blair. Ele é um britânico, nascido em uma colônia indiana da Inglaterra, mas não deixa de ser britânico, no início do século XX, ali em 1905. Então ele usa o pseudônimo George Orwell para se proteger aí contra os ataques políticos numa época recheada de autoritarismos. E aí eu já vou fazer esse parêntese, né, que eu vejo os maiores autores, assim, principalmente esses críticos políticos, se utilizando de pseudônimos para proteger a sua vida pessoal. E hoje a gente vê uma crítica muito grande a quem não quer expor seu nome, mas enfim, não é sobre isso que esse vídeo quer falar. E o George Orwell, por incrível que pareça, ele é um comunista marxista, raizão assim mesmo. E muitas pessoas se surpreendem porque a literatura dele, como vocês já devem ter escutado falar, é uma crítica ao regime stalinista especificamente, mas ele nunca deixou de ser comunista, ele nunca deixou de ser socialista. Ele não concordava com o que o Stalin estava promovendo lá na Rússia, mas não significa dizer que ele deixou de acreditar no socialismo. E pelo fato da literatura dele ser bem extensa assim nessas críticas, ele teve que passar grande parte da vida dele reenfatizando que ele nunca deixou de ser socialista. Então eu achei 2 artigos interessantes em sites de esquerda, que eu vou deixar os links aqui para vocês verem na íntegra, destrinchando essa existência do George Orwell junto com o marxismo, sobre como ele nunca deixou de ser marxista. Ele inclusive lutou na Revolução Espanhola contra o Franco ao lado de uma guerrilha marxista trotskista, então anti-stalinista, e ele chegou a dar uma declaração, eu achei muito engraçado. Ele disse o seguinte: quanto às relações de Orwell com o Partido Conservador Britânico, ele se recusou a se tornar membro dele, até mesmo para lutar contra o stalinismo. Eu sou de esquerda e devo trabalhar entre ela, qualquer que seja o meu ódio do totalitarismo russo e de sua influência nefasta sobre o nosso país. Então, assim, muitas pessoas confundem, pelo fato da literatura dele ser anti-stalinista, como se ele fosse antissocialista. Nem de longe, coitado. Ele passou o pouco de vida que ele tinha, que ele morreu com 40 e poucos anos de idade de tuberculose, tentando reafirmar que ele nunca deixou de ser socialista. Então, não é porque ele é anti-stalinista que ele é conservador ou liberal. Mas eu acho que nada melhor do que um comunista, um político mesmo, uma pessoa que literalmente lutou pelo socialismo, estudou muito o socialismo, para criticar o regime stalinista. E é sobre isso
especificamente, que trata o livro 1984. Então, na maior parte das resenhas que a gente vê aí pela internet, esse livro é tratado como uma distopia. Então, é uma distopia, como vocês sabem, é esse mundo, geralmente aconteceu alguma coisa muito grande que o mudou profundamente, e aí você está tratando de uma realidade paralela, um mundo que geralmente não é o nosso. E tudo bem, eu entendo quem trata o 1984 como uma distopia. Por quê? Para criticar o stalinismo, o George Orwell vai usar uma cortina de fumaça que é esse mundo que não existe, esse mundo longínquo, lá em 1984, por isso o nome do livro. Mas tudo que o Orwell descreve aqui nesse livro, por mais absurdo que possa parecer, na verdade, ele está descrevendo coisas que já aconteciam no regime soviético. Então, eu não acredito que isso é uma distopia. Eu acho que o fato dele usar esse mundo pós-Segunda Guerra Mundial, que foi dividido entre 3 potências, então ele vai descrever que existia a Oceania, a Estásia e a Eurásia. Eu acho que ele usar esse mundo, na verdade, é só ali uma cortininha de fumaça para ele poder fazer a crítica ao stalinismo de forma mais clara, assim, que eu acho que não tem como estar mais claro que estamos falando do regime soviético, mas aí vai da interpretação de cada um, né? Mas deixar claro que, à medida que você vai lendo esse livro, você vai estar sendo apresentado a forma com que um soviético médio estava vivendo na União Europeia, na URSS, eu acho que é importante para que esse livro realmente valha o que ele vale. E qual que é a história que está aqui dentro, muito rapidamente? O George Orwell vai criar esse personagem que é o Winston, e esse personagem vive nesse mundo distópico, dominado por um único partido, que tem como representante maior o tal do Big Brother. Então é um senhor mais velho, com bigode, com essa aparência assim bem populista, e esse partido domina tudo, absolutamente todas as áreas da vida de uma pessoa, desde o nascimento até a morte. Esse partido é extremamente controlador, e o o Winston, faz parte do partido, mas ele não é um alto clero, ele é um médio clero ali do partido, e ele trabalha no chamado Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade nada mais é do que um Ministério da Mentira. Então é um ministério feito para produzir mentiras e para mudar a realidade de acordo com a vontade do partido. Então o trabalho dele é literalmente mudar a história. Ele recebe na mesa dele, ele não sabe de quem, uns scriptzinhos assim escritos sobre o que ele deve mudar. Então ele muda edições da única revista em circulação, que é a Times, ele muda nomes de pessoas, ele apaga pessoas da história e eventualmente ele vai ser exposto às falsificações cruas da história. Então uma vez ele vai receber uma foto que comprova que 3 membros do alto partido que haviam sido executados por traição e que confessaram que estavam em um determinado lugar conspirando contra o partido, essa foto mostrava que naquela mesma data eles estavam a serviço do partido em outro país. E essa foto vai marcá-lo, ele tem acesso a ela durante 5 segundos, e essa foto vai marcá-lo muito porque é uma prova de que a história está sendo falsificada nos olhos dele. Então ele sabe que a história está sendo falsificada, todo mundo sabe, mas ver uma prova assim tão claramente é o que muda o curso da vida dele assim, e ele vai viver a vida inteira com essa sensação de que tem alguma coisa errada, com essa sensação de que aquilo não está certo, mas ele não sabe muito bem o que está errado e o que está certo, e o livro é uma jornada do Winston para tentar encontrar a verdade. E aí eu não vou dar spoilers sobre o que acontece nessa jornada. E por que o 1984 pode ser considerado uma crítica ao stalinismo especificamente e não a qualquer tipo de totalitarismos? Porque existem características muito específicas ao regime soviético russo que não existem em outros totalitarismos. Começando pelo fato de que fica muito claro desde o início que quem controla os meios de produção nesse mundo distópico que o Winston vive é o Estado. Então, tudo que as pessoas têm acesso de bens materiais e que é muito escasso, e tudo está sempre faltando, e a comida é sempre muito ruim, e a comida está sempre faltando, é dada pelo Estado e é controlada pelo partido. Então, é o partido que controla quantas porções você vai receber de ração de determinada coisa por mês. Além disso, se você quer alguma coisa que o Estado não está fornecendo, você precisa recorrer ao mercado negro,
que é proibido, mas que é uma prática comum, inclusive, entre os membros do partido, porque não tem como mesmo, as coisas faltam, e aí as pessoas precisam procurar, por exemplo, lâmina de barbear no mercado negro. E aí existem outros paralelos também entre o que está aqui e o regime soviético, que vão ficando cada vez mais claros à medida que você vai lendo. Principalmente a questão da língua. Então, nesse mundo distópico aqui, o partido cria uma nova língua, que é chamada de novilíngua. E nessa nova língua, o partido faz isso porque, ao controlar a língua, obviamente você consegue controlar e limitar o pensamento das pessoas. E aí as coisas passam a significar coisas diferentes nessa nova língua. Então, o slogan do partido é o ícone máximo do que é essa nova língua. Então, o slogan do partido é: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. É o exemplo máximo de que você transforma uma palavra que originalmente significava uma coisa para ela significar outra coisa totalmente diferente, empurra isso goela abaixo através da propaganda estatal. Você obriga as pessoas a começarem a associar aquilo daquela forma. Então, essa transformação da língua e essa sistemática forma de apagar o passado é uma característica muito inerente ao regime soviético. Aí o que o Orwell diz aqui, por exemplo, que toda a literatura do passado foi destruída. Então, Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron, eles existem só em novas formas, nessas novas línguas, nessa nova língua, que não foi só transformada em algo diferente, mas foi transformado em algo, inclusive, contraditório do que costumava ser. Então, essa transformação da literatura, essa ressignificação das coisas nesse regime distópico aqui que o Winston tá descrevendo é muito claro. Inclusive tem um trechinho que rodou aí bastante nos últimos dias, principalmente com a destruição das estátuas e de várias outras coisas nesses movimentos que estão rodando o mundo aí, que é que every record has been destroyed or falsified. Every book has been rewritten. Every picture has been repainted. Every statue and street and building has been renamed, and every date has been altered. Em uma tradução livre aqui, tudo mudou. Então, a história foi destruída, os livros foram reescritos, as imagens foram repintadas, as estátuas e as ruas, as construções, tudo foi renomeado e até a data foi alterada. Então, ele nem tem certeza se ele está em 1984 mesmo, ele chuta que ele está. E a história parou. Nada existe ou começa no presente sem que o partido esteja certo. Então, esse controle absoluto da vida das pessoas é um fato marcante aqui nesse livro e é o que deixa a gente sempre com essa sensação meio ruim ao lê-lo. E outra coisa que me marcou muito foi a questão da polícia do pensamento, que é o fato de que no livro você pode ser preso pelo simples fato de pensar. Então, se você fez uma cara meio estranha assim, quando o Big Brother tá fazendo lá um pronunciamento dele, isso já é motivo para você ser preso. Isso significa que todo mundo vai ser preso em algum momento da vida. Não tem como. Não tem como você escapar das garras do partido. Você tá vivendo na expectativa do momento em que você vai desaparecer. Usar o termo desaparecer aqui no Orwell é o mesmo termo que o Solzhenitsyn vai usar aqui no Arquipélago Gulag, mas a gente já chega lá. Enfim, essa sensação de que em algum momento você vai ser preso leva o Winston em determinado momento dizer assim: eu tô morto mesmo, eu vou ser preso de qualquer jeito, então eu espero que aconteça logo. Porque ficar na expectativa de ser preso e de não saber o que vai acontecer comigo na prisão é pior do que a coisa acontecer mesmo. Então eu espero que eu seja preso logo. E aí, se não ficou claro o ataque direto ao stalinismo que está aqui em 1984, e não é um ataque aos totalitarismos em geral, porque existem essas coisas bem específicas do regime soviético, eu sugiro que você faça a leitura do 1984 junto com a leitura do Arquipélago Gulag do Solzhenitsyn. Porque, como vocês já estão cansados de escutar e eu já estou cansada de falar, este livro aqui é escrito por um russo que serviu o Exército Vermelho, e ao servir o Exército Vermelho ele trocou umas cartas com um amigo dele, criticando mais ou menos o Stalin. Essas cartas foram interceptadas e ele foi preso por contra-revolução, então ele é um preso político.
enquanto ele está preso de verdade nesses gulags criados pelo regime soviético, ele vai coletar as histórias de inúmeras pessoas, acho que são mais de 200 pessoas que passaram pelos gulags, e vai compilar isso nesse livro que é praticamente a Bíblia do regime stalinista. Então, já recomendei esse livro várias vezes, e assim, eu tenho que confessar que à medida que eu fui lendo o Arquipélago Gulag junto com 1986, eu ficava na dúvida às vezes sobre qual livro eu estava lendo. Eu tô lendo qual dos livros? Deixa eu me inteirar aqui, porque as coisas são muito parecidas. Principalmente essa sensação que eu falei pra vocês que o Winston tem, de que eventualmente você vai ser preso e que é melhor você ser preso logo. E é isso que o Solzhenitsyn diz aqui, que ele vai contar a história de um padre, eu acho, que no momento que ele foi preso ele chegou a agradecer, porque, nossa, é melhor, sabe? É melhor encontrar meu destino logo do que ficar fugindo dele. E tem vários outros paralelos aqui. Tem um paralelo que o próprio Solzhenitsyn faz, ele vai mencionar o George Orwell em 1984, que é a figura que o Orwell cria do Good Thinker. O Good Thinker, ou o bem pensante, eu não sei como foi traduzido, ele é esse cara do partido, que é um cara extremamente ortodoxo, e ele é a cara do partido. Não existe pessoa que representa o partido mais do que esse cara. Ele não pensa fora do partido. Tudo que ele faz é programado assim dentro das caixinhas certinhas que o sistema mandou ele pensar. Esse cara também vai ser preso, porque todo mundo vai ser preso. É assim que o regime funciona. Só que a diferença é que quando esse Good Thinker é preso aqui no regime soviético, ele não acredita, ele entra em estado de negação. E ele não deixa de servir ao regime, mesmo dentro dos gulags, mesmo quando ele está fazendo trabalhos forçados. Então, ou ele acredita que é um erro, ou ele acredita que ele é só, tipo assim, um efeito colateral. Então, não é que ele não deixa de acreditar no marxismo ou no socialismo, porque nem o George Orwell deixa de acreditar. Até porque o Orwell não foi parar no campo de concentração soviético, né? Mas, assim, além de não deixar de acreditar no marxismo, ele não deixa de acreditar no partido, em Stalin. E aqui, no 1984, tem essa figura. Então, um vizinho do George Orwell que vai preso junto com ele, e é um vizinho do George Orwell no Winston, e é um vizinho que o Winston olha pra ele e fala, esse cara vai ser vaporizado rapidinho. Ele chega na prisão falando, ai, nossa, ainda bem que me prenderam, porque eu tava falando contra o partido enquanto eu tava dormindo, e que bom que me prenderam antes que algo pior acontecesse e tal. Então, os paralelos são inúmeros, tá? Fica a recomendação de leitura conjunta, então, novamente, de 1984 e do Arquipélago Gulag. Tenho certeza que quando vocês terminarem de ler, vocês vão voltar aqui loucos, fazendo vários paralelos entre os dois livros, porque é isso que eu estou fazendo. E aí, eu acho que no próximo vídeo, que a gente já tá conversando demais, eu vou contar um pouco sobre o que eu achei de parecido no Arquipélago Gulag e no Brasil de hoje. Em 1984 também, porque tá tudo junto, né? Estão falando do mesmo regime. À medida que eu vou lendo aqui, gente, sério, tem alguns capítulos que eu falo assim, se isso aqui não é o Brasil de 2020, eu não sei do que esse cara tá falando. É impressionante, é impressionante. Provavelmente no próximo vídeo, quando eu já vou ter terminado de ler esse calhamaço. E pra você que ficou até o final desse vídeo, eu quero anunciar um brinde, um presente por ter me aguentado falando 20 minutos, que é a nossa parceria, finalmente, com a Wake Up Imperium. Então, finalmente, o Mr. Romanini liberou cupons de desconto pra você, ouvinte do canal. Ele não libera cupons de desconto pra ninguém, tá? Então, fica caladinho, não espalha pra todo mundo. Se você chegou até o final do vídeo, sinta-se premiada aí por ter esse cupom de desconto. Tá aqui na tela, você pode adquirir as lindíssimas camisetas que tem lá no site. Eu mesmo tenho umas 4 e já tô buscando mais outras aí. E como vocês já sabem também, nós temos a parceria com a Coprimon, eu já falei aqui várias vezes. Essa camiseta aqui, que eu não sei se vai dar pra ver, lindíssima, é de lá. Você também pode usar o meu cupom de desconto de ouvinte do canal, eu vou deixar na descrição. E por fim, eu quero agradecer novamente todos os nossos apoiadores. Eu tenho apoio para fazer os próximos 3 vídeos e pagar o meu editor, eu estou muito feliz. E saiba que se você quiser apoiar no canal, o dinheiro é usado exclusivamente para o canal e eu inclusive mando os recibos para os apoiadores, que o editor me manda, assim, que é o preço que ele cobra para editar os vídeos mesmo. Então, se você ainda não apoia, corre lá, é apoia.se/olabocós. Você pode começar apoiando a partir de R$5, que não é nem a cerveja que você bebe no final de semana, e nos ajuda bastante.
Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.